Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Sempre na primeira segunda-feira do mês, eu procuro gravar para você essa videoaula que eu chamo de Panorama do Mercado, onde eu procuro dar uma geral aqui nos gráficos dos principais ativos, trazendo para você um panorama, um balanço aí de como foi o mês anterior e o que a gente pode projetar, o que a gente pode esperar do mês que se inicia para que você possa planejar melhor aí os seus investimentos para o mês que vai começar, tá certo? O primeiro ativo que eu quero trazer aqui para a gente dar uma olhada, primeiro a gente vai ver aqui o SP500 e depois a gente vai dar uma olhada no Ibovespa. Tem um bordão do mercado que o pessoal comenta, né? Sell in May and go away. Sell in May and go away. Se a gente traduzir do inglês, seria algo parecido com venda em maio e vá embora, venda em maio e relaxe, venda em maio e desencane. Seria alguma coisa nesse sentido. Eu cheguei a dar uma lida recentemente num artigo e que, historicamente, se você pegar e analisando as últimas décadas, realmente no mês de maio, a maioria das vezes, os índices das bolsas, eles fecharam em queda. Eles fecharam em queda, então, na maioria das vezes, nós tivemos maio fechando negativo, até porque existe um certo fator cultural, né? A gente tem, quando aqui no Brasil, a gente tem o alto inverno em junho, julho e agosto, lá no hemisfério norte, principalmente aí Estados Unidos e Europa, a gente tem as grandes instituições encerrando praticamente as suas atividades aí do ano fiscal, né, em maio, né, encerrando aí os seus balanços e partindo para as tão esperadas aí, as tão desejadas férias de verão em junho, julho e agosto e retomando as suas atividades com força total em setembro. Então, o encerramento, o fechamento dessas posições no mês de maio geralmente contribuem para algumas quedas significativas no mês de maio aí, até fazendo jus a esse bordão do mercado, Sell in May and Go Away. Agora, para esse ano de 2020, nós tivemos uma situação muito diferente, que foi o caso do coronavírus. Aqui, se a gente analisar o índice SP500 no mês de maio, deixa eu puxar aqui para o gráfico mensal, vamos aumentar aqui um pouquinho o zoom. Então, este candle aqui que a gente precisa analisar, nós tivemos, na verdade, o mercado abrindo aqui na casa de 2.870 pontos, chegou a cair um pouco no começo do mês, mas fechou lá para cima. Então, nós tivemos, na verdade, um mês fechando com uma alta aproximada de 6,5%, fugindo desse bordão de venda em maio e esqueça, né? De venda em maio e vai embora, porque, na verdade, nós tivemos um mês de fortes altas. Esses meses aí de abril e maio, que no Brasil nós tivemos uma forte quarentena, praticamente o lockdown no Brasil, foram meses de alta em Wall Street se recuperando. O bicho pegou mesmo no auge da crise, foi em fevereiro e março. Fevereiro no pico do coronavírus na China, depois em março, quando explodiu a bomba de forma global na Europa também, quando o mundo teve uma ideia do tamanho da crise do coronavírus e até aonde ela podia se expandir a nível global, que nós tivemos aí o crash do coronavírus. Depois, de certa maneira, os mercados já tendo uma certa ideia do tamanho, da amplitude do problema, a gente chegou no fundo do poço e abril e maio, os mercados já se recuperando,
O mercado financeiro sempre tem esse costume de antecipar os movimentos. Então, nós tivemos aqui uma antecipação do movimento de queda, projetando aí o tamanho do problema do coronavírus e também aqui antecipando o movimento de alta, já essa possível recuperação dos mercados aí, Europa saindo da quarentena, Estados Unidos também já flexibilizando aí o seu lockdown, a Ásia, que foi o primeiro epicentro da pandemia, tendo aí os seus primeiros problemas, saindo da quarentena primeiro que todo mundo, já recuperando, então o mercado já projetando também essa recuperação futura. São esses primeiros movimentos que a gente pode ver, essas primeiras projeções aí no mercado financeiro. Bom, ainda aqui no gráfico mensal do S&P 500, é importante você notar que esse nível de 2.530 pontos, este outro nível de 2.315 e este nível aqui de 2.170 é uma ampla região de suporte. É uma ampla região de suporte que vem despertando o interesse dos compradores ao longo aí dos últimos 3 anos. Desde 2017, é uma região sensível, tá? Uma região sensível de compra. A gente pode até observar as fortes sombras deixadas pelos candles mensais. Então, é uma região que, quando o mercado entra aqui, nós já temos repulsas aí por parte dos compradores, os compradores já rebatendo essa queda dos preços. E a gente vai poder notar esse movimento de compra de uma forma mais acentuada quando a gente passa aqui para o gráfico diário. Justamente nessa última perna de baixa, o mercado vinha da sua máxima histórica em 3.400 pontos. Nós tivemos o crash do coronavírus, o crash que derrubou o S&P 500 em menos 36%, uma queda muito acentuada, uma queda muito rápida. Foi uma queda aí muito mais rápida do que a crise do subprime de 2008, levando o Fed a injetar mais de 2 trilhões de dólares num curto espaço de tempo para sustentar a crise econômica. Você também observou ao longo desses últimos meses a alta taxa do número de desempregados também nos Estados Unidos. Agora, quando nós estávamos neste movimento aqui de queda, era um movimento realmente muito assustador. A gente não sabia aonde seria o fundo do poço. E agora, alguns meses depois, olha como a situação já fica mais amena. Se a gente observar aqui, ó, da máxima histórica nos 3.400 pontos e agora em 3.050, é uma queda de apenas 10% do S&P 500. O mercado já recuperou, 2/3 do que ele caiu. 2/3 do que ele caiu. E nós tínhamos aqui uma região muito importante de resistência, nesses níveis aqui, 2.880, 2.945, 3.030. Era uma região importante de resistência. Até aqui nós tivemos uma presença de vendedores brigando com os preços, segurando abaixo desses níveis. Agora, no momento da gravação desse vídeo, vou aumentar bastante aqui o zoom, para a gente poder observar o mercado trabalhando acima de 3.030 pontos. O pregão dessa segunda-feira é um pregão de alta, fechando acima
desse candle aqui, desse candle de rejeição, muito provavelmente pode demonstrar mais uma presença de compradores nesse rompimento desse último nível de resistência, o que pode abrir espaço para um novo rally, para eventualmente testar a máxima histórica de novo do SP500 em 3.400 pontos. Então, interessante o movimento que a gente nota no SP500, interessante o movimento que a gente nota em Wall Street, da mesma maneira que nós tivemos a maior queda aí das últimas décadas, talvez a maior e a pior queda desde a crise da Grande Depressão de 1929, também observamos um grande, rápido e acentuado movimento de recuperação devido à grande quantidade de estímulos por parte do Fed e também agora um ânimo por parte dos investidores com a reabertura de importantes economias como Estados Unidos, Europa e Ásia, importantes países saindo do sistema de lockdown da quarentena, essas economias reabrindo, e também um certo avanço na área de saúde, com novos protocolos de atendimento na área de saúde para controlar, para fazer um tratamento dos doentes aí no caso de coronavírus, principalmente as pessoas que estão numa fase inicial do contágio, e também avanços aí significativos de alguns laboratórios no desenvolvimento de vacinas também para o coronavírus. Quem sabe a gente consegue ter vacinas eficientes até o final de 2020, ou quem sabe até o primeiro semestre de 2021. Então o mercado já ficando mais animado com esse cenário importante aí, uma crise gravíssima que nós tivemos nos tempos modernos, a crise do coronavírus, mas a gente tem a impressão que o pior já pode ter passado, que a humanidade parece ter superado mais esse forte abalo aí que nós tivemos na sociedade moderna, né? Importante, o SP500 vencendo essa região aqui importante, pode realmente abrir espaço para vir testar essa região aqui de máximas históricas novamente, ali na casa de 3.400 pontos. É um movimento importante para a gente poder acompanhar aí nos próximos dias. Agora, continuando a falar de bolsa, vamos trazer aqui o nosso índice, o Ibovespa. Nós tínhamos o Ibov, que despencou também, seguindo muitos índices americanos, despencou aqui da casa dos 120 mil pontos. Com o crash do coronavírus, ele veio buscar aqui o fundo do poço em 61.450. Nós tivemos uma desvalorização do Ibov de quase 49% de depreciação, Ibov praticamente perdendo metade do seu valor, Ibovespa desvalorizando mais que o SP500, e depois chegando aqui no fundo do poço em 61.450, iniciando uma tendência de alta. Esse último movimento aqui foi muito importante. Nós tínhamos esse ponto de interesse em 82.100 pontos, um topinho aqui mais para cima em 83.200, 83.300. Essa perna de alta aqui da semana passada foi muito interessante, e agora o mercado chega para testar essa região. Eu particularmente já esperava que o Bovespa viesse para testar essa região de 89.150 até 90.400, e eu vi muitas casas de análise esperando que o Ibovespa chegue para testar também um ponto de interesse aqui na casa dos 91 mil pontos, tá? Dos 91 mil pontos. E agora, a gente vendo o Ibov também já
flertando aí com 90 mil pontos, 91 mil pontos, vamos colocar aqui no ponto que ele está, uma perda de menos 25%, então já recuperando praticamente metade do que ele perdeu com todo o crash do coronavírus. O cenário já de Bovespa, de bolsa no Brasil, já também não tão catastrófico assim como em março, né? O cenário já não tão deprimente como o que nós tínhamos em março. Você se lembra, nesse momento aqui de fortes quedas, a gente chegou a ter 6 circuit breakers em março, com o pregão da bolsa sendo suspenso, com fortes quedas que nós tivemos naquele momento de pânico, de total irracionalidade do mercado. Ninguém sabia o que ia acontecer, qual era o tamanho do medo, do prejuízo, da proporção da crise no mercado, mas depois a bolsa se recuperando e agora chega para testar esses importantes níveis, acima aí de 90.400, de 91 mil pontos. A gente pode ter um próximo patamar do Ibov sendo negociado nos 95.600 pontos. Acima disso, eu tenho traçado aqui no meu gráfico outro ponto interessante de interesse do mercado em 107.300 pontos. Também foi uma região de briga aqui no passado, tá? Uma região bem disputada de preços aí no passado, que a gente pode ter o mercado parando ali para testar de novo. E acima de 107.300 pontos, pode abrir caminho para vir testar de novo essa máxima histórica em 120 mil pontos. A gente traçando esse cenário otimista, não tem como a gente saber em quanto tempo a bolsa pode se recuperar, como que ela vai se recuperar, porque no Brasil a gente tem também um agravante, que é o cenário político, um cenário bem tumultuado em Brasília, questões aí de desafetos, né, na questão executiva, na questão de governança, escândalo daqui, escândalo de lá, questões aí de reformas que precisam passar, que a gente não sabe como é que anda, rombos no orçamento. Então, além da questão de saúde que o mundo vive hoje, que também afeta o Brasil, a gente tem um agravante ainda do nosso país, que é a questão política. Então, não temos como saber em quanto tempo isso pode acontecer. Agora, você que está posicionado em bolsa, se você fez um gerenciamento adequado, sabendo o quanto você alocou em cada companhia, é um dinheiro que você não vai precisar agora no curto prazo, é um dinheiro que você pode pensar para o longo prazo, uma carteira bem ajustada, tal. Eu sinceramente acredito que você não deve se preocupar tanto assim. Pode deixar o mercado se desenvolver, pode ter paciência, que certamente aí no médio a longo prazo você vai recuperar o seu investimento e você vai acabar saindo com lucro, porque não só o Brasil, né? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro caminha para a gente vencer essa questão da pandemia, para controlar a questão do contágio e também desenvolver aí tratamentos, vacinas eficientes para superar essa doença. E claro, no mercado aí, eventualmente um mercado de recuperação, a gente muito provavelmente pode ter um desenho de uma tendência de alta com subidas e descidas. Então, assim, testando resistências, depois corrigindo para testar suporte, resistência rompida, testando como suporte, depois rompe um patamar, volta para testar a resistência rompida como suporte, e assim sucessivamente, tá? Difícil a gente ter eventualmente um rally ascendente forte, sem zigue-zague. Eu acredito num movimento difícil, demorado, vencendo nível a nível, tá? Capítulo por capítulo, degrau a degrau, bem batalhado aí.
No caso de uma retomada de um viés pessimista do mercado, fica o alerta para você na bolsa, essa região aqui de suporte, ó, essa região aqui muito interessante que despertou o interesse dos compradores de forma maciça, entre 71 mil pontos até 61.450, despertando o interesse dos compradores. Foi aonde nós tivemos aqui o fundo do poço do coronavírus, eventualmente numa segunda perna de baixa da bolsa, caindo novamente para essa região aqui, tá? Para essa região aqui de suporte, a gente pode ter uma reentrada de compradores de novo, principalmente na questão de valuation. A questão de valuation, onde nesses níveis aqui nós tivemos boas empresas listadas na bolsa, companhias aí com bons balanços, que pagam bons dividendos, com bom caixa para superar essa crise, sendo negociadas abaixo do valor que realmente elas valiam no mercado. Isso aqui despertou muita atenção dos investidores, que acabaram montando posições interessantes na bolsa. Então fique atento aqui para essa região de suporte, se caso a gente tiver uma segunda perna de baixa aí na bolsa aqui no Brasil, tá certo? Já emendando aqui para o cenário, vamos puxar agora um pouquinho para o dólar. O nosso dólar disparou, nós tínhamos o mercado bem lateralizado aqui na região de R$ 4,00, ficava um pouquinho 3,95, 4,20, 4,15, 4,19, depois voltava aqui para R$ 4,00, mas estava lateralizado aqui na região dos R$ 4,00. Depois nós tivemos essa disparada do dólar. O problema de dólar no Brasil não só com o coronavírus, mas também com a crise que a gente vinha, crise institucional, crise econômica, crise política aí dos últimos anos. Então, nós tivemos que ter uma redução dos juros no país. E com isso, o Prêmio Brasil, né, o Prêmio Brasil que o mercado chama, o prêmio de risco para você investir no Brasil, principalmente aí nos títulos públicos do país, com os juros mais baixos, começou a render bem menos. Então, antes a gente tinha a Selic lá na casa de 14%, de 13% ao ano, que você tendo um risco, era muito arriscado investir no Brasil. Mas enquanto os juros eram altos, esse prêmio pelo risco Brasil compensava. Era um ativo de alto risco você investir no Brasil, mas pagava bem. Agora, a partir do momento que é arriscado investir no Brasil e paga mal, deixa de ser interessante. Então, o que o mercado global, né, os investidores, principalmente o investidor gringo, começou a fazer? Ele começou a reverter os seus reais em dólares. A gente começou a ter essa transição. O investidor estrangeiro começou a reverter o que ele tinha em real para dólar. Por causa desse movimento aqui, ó, de corte de juros, para o Brasil conseguir rebater, né, ter um estímulo para fugir, para recuperar das suas crises institucional, econômica, política, crise aí de desemprego, e isso tudo foi agravado agora pela crise do coronavírus. Nós tivemos a Selic
caiu para 3,75%, para 3%, e pode ser que caia agora para 2,75%, caia mais um pouquinho para 2,15%, é tudo discutido. Então, o Brasil deixou de ser interessante para o investidor estrangeiro investir aqui. Por isso que nós tivemos esse movimento. Quem tinha real para investir no Brasil optou por converter em dólar, já que o Brasil agora tem um juros baixo e o seu risco é altíssimo. O que o investidor estrangeiro pensou? Juros baixo por juros baixo, então eu prefiro converter o que eu tenho em real, prefiro converter para dólar, para euro, para libra, para franco, para ien. Prefiro converter para outras moedas fortes, para outras moedas estáveis e investir nessas economias que vão me pagar juros baixos também, mas que também têm um risco baixo. Então, já que é para ganhar um juros baixo de qualquer maneira, eu também prefiro diminuir o meu risco. Não faz sentido eu ganhar um juros baixo no Brasil com risco elevado. Fazia sentido eu investir no Brasil com risco elevado quando eu ganhava um juros alto. Agora que eu ganho um juros baixo, não faz sentido eu investir aqui com risco alto. Tá certo? Então, por isso que nós tivemos essa disparada do dólar. E agora a gente tem novos patamares que você precisa ter em mente. Esse nível aqui de dólar a R$ 4 realmente ficou lá para trás. Acho muito difícil no médio prazo, já não falo nem mais de curto prazo, acho que no médio prazo, acho que muita coisa tinha que dar certa, o cenário tinha que ser reestruturado de uma forma drástica para a gente eventualmente ter o dólar vindo aqui para R$ 4, acho que é uma coisa mais próxima, se tudo se acertar, se essa crise do coronavírus passar, se essa crise institucional e política do Brasil passar, se tudo der certo, acho que uma visão otimista para dólar seria a gente pensar no dólar na casa de R$ 5. A gente tem pontos de interesse do dólar em 5,04 e 4,97. Então a gente pensar aqui em dólar a R$ 5. Mas antes disso, o dólar parou aqui, ó. O dólar parou em 5,35, 5,25. Nós temos esses níveis. Já funcionou como suporte algumas semanas atrás. Na queda que nós tivemos na semana passada, foi nesse ponto que segurou. E agora aqui nós estamos acompanhando a entrada de compradores. Se caso romper abaixo de 5,25, o mercado pode caminhar aqui para trabalhar dólar na casa de R$ 5. Agora, não é o que a gente observa nesse momento. Com o dólar, com esse recuo que deu, a gente tem acompanhado a entrada de compradores e agora fica a dúvida, né? Fica a dúvida se caso o mercado vai perder esse suporte para vir trabalhar aqui na casa de R$ 5, ou se essa nova entrada de compradores vai ser uma nova perna de alta, um novo rally, quem sabe aí para migrar, para jogar o dólar de novo lá perto de R$ 6. Isso a gente vai ter que acompanhar nas próximas semanas. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora no petróleo. O petróleo está muito interessante também. Nós tivemos esse forte movimento de queda no petróleo devido ao coronavírus também, principalmente no começo, principalmente na China, né? A China foi um dos primeiros países aí a entrar em quarentena, então nós tivemos todo o setor de logística e transportes sendo parado. Isso afetou demais o consumo de combustíveis.
pararam aí o setor de automóveis, transportes rodoviários, transportes marítimos, setor aéreo, principalmente de turismo também, transportes aéreos aí. Isso afetou demais o consumo de petróleo. Então, não sei se você se lembra aí, mas os contratos futuros do petróleo para maio, eles foram negociados até de forma negativa. Então, os produtores preferiram pagar para alguém pegar esse petróleo e estocar em algum lugar, porque estava ficando mais caro você estocar o petróleo do que você dar para alguém esse produto, essa mercadoria, de tanto que sobrou petróleo no mundo. Depois nós tivemos aí Europa, Estados Unidos também entrando em quarentena, que são grandes consumidores de petróleo. Foi uma loucura porque de uma hora para outra o mundo parou de se locomover, parou de consumir petróleo, petróleo que a OPEP já vinha tentando equilibrar a oferta e a demanda da commodity a nível global, já vinha rebolando aí para produzir pouco, para equilibrar de acordo com o que o mundo consumia, e de uma hora para outra todo mundo parou de se locomover, houve um excesso de petróleo no mundo que não tinha nem aonde armazenar. Não tinha nem aonde armazenar, o petróleo despencou, nós tivemos os preços caindo. Essa região de resistência que é importante, de 61 dólares o barril, passando por 63,65 até 66,60. Então, o petróleo caiu dessa região para 8,10. Foi uma queda de mais de 87, menos 87,76% de desvalorização, quase 90% de depreciação do barril do petróleo. Chegou aqui no fundo do poço, No meio dessa confusão toda, a gente ainda teve a guerra do petróleo, tá? Guerra do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia, que não fecharam as suas torneiras, entraram numa guerra de preços aí, vendendo mais barato para desovar a sua produção, mas no fim, entenderam, entraram num consenso que essa guerra de preços seria prejudicial para todos os produtores. E agora o petróleo numa região aqui muito interessante, perto de 35 dólares o barril, que se caso continuar nesse rally de alta, pode chegar aqui para essa região de 42 para fechar esse importante gap que continua aberto. E para essa semana, para essa quinta e para essa sexta-feira, a gente pode ter a antecipação de uma reunião da OPEP que aconteceria somente na semana que vem, uma reunião da OPEP, até para reajustar, para reajustar aí a questão da produção de petróleo no mundo, questão aí de demanda, de oferta, para ver quanto continuar produzindo nos próximos meses, ajustar essa demanda para que os preços continuem reequilibrados. O fato é que nós tínhamos uma região importante de suporte aqui para baixo de 27 dólares e meio o barril. Temos aqui a mínima histórica em 8,10, então essa região aqui é uma região importante de compra, é uma região onde o barril de petróleo está muito barato. Aqui nós tivemos uma intervenção importante da OPEP, tá? Essa queda, quando entrou nessa região aqui, encontrou compradores. E todos os esforços estão sendo feitos para que o petróleo volte, pelo menos para essa região aqui de equilíbrio, entre 42 até 50. 42 até 50. Ficou por vários anos, o petróleo ficou por vários anos negociando aqui, tá? Negociando aqui.
essa região aqui, entre 42,50 era suporte. E essa região entre 61 até 66 era resistência. Então, vamos ver se essa manobra da OPEP joga os preços de novo para essa faixa aqui de negociação. Aqui embaixo, suporte, lá em cima, resistência, suporte, resistência, para o petróleo oscilar aí entre 40 a 60 dólares o barril para preços mais equilibrados. Isso é importante a gente acompanhar. Vamos ver o que pode se desenrolar. Essa reunião aí importante que pode ser antecipada para essa semana. Índice VIX também, índice VIX que mede o medo do mercado financeiro. Eu comecei a acompanhar agora depois dessa crise do coronavírus. Tivemos uma disparada do índice VIX, ele que vinha aqui na casa de 15, 20 pontos. Com a explosão do coronavírus, foi lá para 80, e agora já trabalhando abaixo de 30, então bem mais ameno. Isso aqui indica que o mercado já está se acomodando de novo, já está ficando mais racional, já está ficando mais calmo, assimilando melhor tudo que aconteceu aí com a crise do coronavírus, né? Isso é importante, tá? Isso é importante, o índice VIX se acomodando de novo, se assentando de novo, para que a gente tenha mercados mais prudentes, mais racionais. Já vou ficando mais confortável quando o índice VIX ele começa a cair. E por fim, para a gente terminar o panorama do mercado desse mês de junho, até para não ficar um vídeo muito extenso, nós tivemos uma reação muito interessante do euro. Quero destacar para você essa região de suporte aqui do euro contra o dólar. Esse nível aqui, 1,0875, até esse suporte aí dos últimos anos, 1,0635. Região interessante de suporte que vem despertando compradores. E nós tivemos um rally interessante nos últimos 15 dias. Mercado rumando aqui para testar 1,1240. Vamos ver se tem um pouquinho mais de força para, quem sabe, vir testar aqui 1,1410 ou um pouquinho mais para cima, esse último pico aqui em 1,15, tá? Tá andando bem um acordo no bloco europeu para um fundo de resgate da União Europeia. Esse fundo de resgate visa acudir os países mais frágeis do bloco, as economias menos estruturadas que mais sentiram, que foram mais agravadas aí pela crise do coronavírus. As principais economias, como França e Alemanha, estão articulando esse fundo de resgate. Só para você entender, para fazer um comparativo, nos Estados Unidos, o Fed já de cara já aprovou um orçamento lá de mais de 2 trilhões de dólares, injetou um caminhão de dinheiro na economia para acudir as empresas, para sustentar o sistema, para que a crise aí dos desempregados não fosse tão grande, né? E na Europa, na União Europeia, como é um bloco de países, então esse fundo comunitário visa fazer algo parecido que o Fed fez nos Estados Unidos, principalmente para acudir as economias aí menos estruturadas, mais frágeis, e isso foi visto com bons olhos pelos investidores, pelos mercados europeus, pelos mercados globais, principalmente para que o baque não fosse tão grave, tão sentido no bloco europeu, tá certo? Isso foi bom para o euro. Na semana passada avançou bem essas conversas aí desse fundo de resgate. O euro andou bem, o euro se valorizou bem frente ao dólar, né? Aqui acima de 1,0875 subiu. Nessa segunda-feira aqui um pregão de alta também até agora. Ao que tudo indica, que tudo parece caminhando para 1,1240. E acima disso pode vir aqui testar 1,1410 e quem sabe um pouquinho mais de força
para 1,15 se caso esse otimismo continuar no mercado. Tá certo? Esse foi o panorama do mercado para o mês de junho. Dei uma passada aqui nos principais ativos que estavam mais interessantes, conciliando com algumas notícias importantes também para esse mês de junho, para que você possa ficar mais a par do que está acontecendo no mercado. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário. Compartilhe também esse vídeo com o seu amigo, com o seu familiar, com as pessoas que você sabe que possam gostar desse conteúdo. Vou deixar para você também na descrição desse vídeo os meus contatos, se caso você quiser esclarecer alguma dúvida. Não deixe de me seguir também no Instagram, no Telegram, onde todos os dias eu posto um conteúdo bacana sobre investimentos no Forex e na Bolsa de Valores. Você que está começando aí na vida de trader vai gostar bastante, tá certo? Grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.